Obrigado, Senhor. Obrigado, querido Mestre Jesus. Aqui mais uma vez estamos nos reunidos em Seu nome. Em nome de Mestre Jesus, querido Pai, para juntos levarmos até vós nossos pensamentos, nossos agradecimentos, nossos pedidos e também para podermos aproveitar esse instante para o nosso aprendizado com o Evangelho, Joana de Ângeles, e juntos perseverarmos na nossa fé. Por isso dizemos, Senhor, nesta noite eu venho pedir-te saúde, força, paz, sabedoria. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Por isso, Pai, abençoa abundantemente os nossos caminhos segundo a tua vontade. Que assim seja, agora e sempre. Boa noite, olha, nós todos aqui reunidos outra vez, hoje com um pouquinho mais de atraso, porque faltou energia aqui, mexeram nos postos de energia, trocaram fiação, poste, então foi uma bagunça aqui o dia todo sem energia, né? Então voltou aí que corremos atrás de preparar, né? Já devíamos, aliás, ter preparado ontem, né? Mas enfim, coisa de brasileiro, última hora. Mas tá bom, estamos juntos com a graça de Deus, felizes por podermos estar, abraçando todos vocês que já estão conosco, abraçando a vocês que também estarão conosco, todos nós juntos nesses bons momentos. E sendo bons, espero que, claro, que esteja indo tudo bem com vocês nesse domingo, onde que reunimos a família, ficamos um tanto quanto mais próximos, assim podemos conversar, né, e nos preparar, porque amanhã a semana volta com tudo, mas estamos sim preparados para tudo isso. Hoje, meus amigos, nós vamos ver, então, começar o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Palavras do nosso mestre, que me consta, se eu me lembro, acho que foi para Nicodemos, me parece, não é? E ele estranhou, mas como nascer de novo, voltar dentro, né, ao útero da mãe? Que jeito, mestre? Mas a gente sabe a explicação e nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso também. E nesse início temos três trechos de aqui São Marcos, São Mateus, Evangelhos falando sobre isso, né? Que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Claro, a reencarnação. Mas nós vamos ter a Joana de Ângeles, e Joana de Ângeles hoje vai continuar falando para todos nós dessas perturbações dentro da família. Uma das perturbações nós vimos ontem, né? Aliás, nós vimos dias anteriores, que era a questão de obsessão dentro da família, aqueles nossos irmãos que vêm, que ficam nos perturbando membros da família por questões anteriores. Uma das perturbações. Mas existem muitas mais perturbações que podem ocorrer normalmente, nossa vida, a gente bem sabe disso. Ontem, Joana citou várias formas, problemas pessoais, econômicos, financeiros, melindres, enfim, uma série de coisas. E hoje ela vem, segunda parte, e aqui para nós, então, ela começa o seguinte: as conversações edificantes em torno da divina justiça, os compromissos morais que são assumidos pelos que se encontram reencarnados, as provas e os testemunhos que todos experimentam, são de alta significação moral e espiritual. É o desenvolvimento dos filhos. É a responsabilidade. Então os pais se conhecem e ficam se gostando, casam, e a família vai sendo formada, e depois com o nascimento dos filhos e toda a responsabilidade que vem com isso. É o que Joana nos fala aqui, né, da importância da família estabilizada para o correto e bom desenvolvimento daqueles que vêm. Aniversariantes de hoje: Jefferson Muja Procópio Moreira de Porto Esperidião, Mato Grosso, Letieri Pires de Goiânia, Goiás, Flávio Rui, Serquilho, São Paulo, Juscerdeira de Barcarena, no Pará, Lucas Fidelis, Monte Santo, Minas Gerais,
Priscila Nogueira, aqui de Americana, irmã da Patrícia, nossa comadre, que está lá nos Estados Unidos, né, com o Anderson, família e a afilhada. Também nós temos a Alessandra Boas, que é de Belo Horizonte, Minas, a Fernanda Grigoleto, olha aí, a irmã do Marquinho também, conhecida nossa, isso aí. Leonardo Cordeiro, também conhecido nosso, de trabalho, né? E que agora está lá em Brasília, no Distrito Federal, era daqui, passou uma temporada, foi para Brasília e se estabilizou lá, que bom. Então, para todos vocês, viu, que Deus abençoe, muita saúde, muita paz, amor sempre, sempre, percorrendo o caminho do bem, sempre. Então, parabéns, muitas felicidades para vocês que aqui eu citei, mas também, claro, como sempre, para todos os seus aniversariantes, familiares, amigos, de cada um de vocês que estamos juntos, de cada um de nós que aqui estamos juntos. Tá bom? Então, meus queridos amigos, aqui nós temos Joana de Ângeles e vamos ver então agora, claro, como necessário é o boa noite de vocês que já deixaram por aqui, né? Então vamos nesse domingo bonito. Márcia Siqueira conosco, dando boa noite. Carlos Santana, Márcia Miranda, boa noite de Taubaté, sempre, né, Márcia? Aquele abraço para o povo de Taubaté, uma bela cidade. Já estive aí, né, à beira da Dutra. Ivana Santa Rosa, do Espírito Santo, também boa noite. Eleni Souza, Faraildes da Silva Ferreira, Romo de Magalhães, Alzira Crepaldi, também Alzirinha, Regiane Rodrigues, Toninha Pericino, psicanalista, Cecília Tiriac, Anaí Neto. Boa noite, Anaí, prazer te rever na sexta-feira, viu? Um momento muito bom, muito gostoso a gente rever os velhos amigos, bater um papo, né? Muito bom, um grande abraço para você, para a família toda. Então nós temos também aqui, olha aqui, a Olga Fagundes conosco, Olga Fagundes, Rita de Cássia dos Santos, Judélia Lima, Marta Alves, do Cefo, do Fraternidade, Bárbara Santana Nélia aqui também conosco, todos muito bem-vindos, uma linda noite para todos vocês, claro, para todos nós. Também o like da Bárbara Santana Nélia, Judélia Lima, Marta Alves, Rita de Cássia dos Santos, do Alair Neto, Toninha Pericinoto, Regiane Rodrigues, Alzira Crepaldi, Faraildes da Silva Ferreira, Roma de Magalhães, Márcia Siqueira, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, pessoal da Comunitária Vida Nova, da Rádio Vida Nova FM, que a gente tem um programa lá que a gente participa, terças e quintas, a partir das 7h30 da manhã, aqui pelo Facebook e também pelo 104,9 da rádio. Bom, podem acompanhar, sim, mandar seu bom dia também, ok? Também Sônia Martins, a Márcia Miranda, o Carlos Santana, deixando aqui o seu simpático like conosco, muito bom. Queridos amigos, vamos então ver o que o Evangelho nos traz. O Evangelho sempre é importante para nós, em todas as suas colocações fundamentais. Vamos ver, iniciando o capítulo, ninguém pode chegar ao reino dos céus, ver o reino dos céus, se não nascer de novo. Reencarnação, como nós bem sabemos, e que é fundamental e é uma dos pilares da própria doutrina em si. Vamos ver então o que diz, e são 3 textos evangélicos hoje, tá bom? Jesus, sendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que sou? Eles lhes responderam: Alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: E vós outros? Que dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Evangelho de São Mateus, Evangelho de São Marcos. Um outro texto. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara dentre os mortos, outros que Elias apareceu e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça de João, mas quem é este de quem eu ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. São Marcos,
e São Lucas em seu Evangelho. E agora o Evangelho de São Mateus e de São Marcos após a transfiguração. Seus discípulos o interrogaram dizendo: por que sois? Os escribas dizem, por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. E então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Evangelho aqui de hoje, 3 trechos evangélicos. Ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Então vejam, né, meus queridos amigos, que nesses trechos evangélicos se questionavam, se perguntavam na realidade qual era a opinião de todos sobre quem era Jesus, o que ele representava com tantas coisas que ele fazia, tantos milagres que ele fazia, tão famoso ele era, tantos acorriam a ele, porque sua simples presença despertava esse sentimento, né, de as pessoas se sentiam melhores, aquela aura extraordinária que ele tinha, né? Então ele chamava as pessoas. Então isso desenvolveu um sentimento bem contraditório naqueles que detinham o poder à época. Fariseus, escribas, né, que eram os doutores da lei, também o próprio Herodes aqui, como disse, que já tinha mandado matar, né, e já tinha cortado até a cabeça de João, mas quem era esse que apareceu? Né, como quer dizer, parece que brotam esses profetas, esses que vêm falar. E na realidade, o que a gente percebe? Que cada um tinha uma ideia. Uns diziam que era João Batista, outros diziam que era Elias, outros diziam que era um profeta que já tinha vindo antes. Então, na realidade, dentro de todas essas colocações, né, ninguém ali tinha dito ainda que ele era o Filho de Deus, como ele o é, como todos nós somos, na realidade, filhos de Deus. Nossos espíritos são filhos de Deus, todos nós. Né? Ninguém ainda tinha atentado para isso, de que ele era ali colocado como o Filho de Deus. Então, muitos diziam que eram todas aquelas figuras já conhecidas. Ora, mas se eram aquelas figuras já conhecidas, então implicavam que, de uma certa maneira, eles acreditavam de que o Espírito voltava a encarnar nas pessoas, ou não. Como está no próprio texto evangélico. Muitos acreditavam que era Elias, muitos acreditavam que era João Batista, que tinha voltado, né? Apesar que João Batista foi cortado no pescoço, o próprio João Batista ali batizou Cristo, quer dizer, não tinha como, né? Fisicamente impossível, de qualquer maneira, mas dentro daquele conhecimento de quase nada que tinha, conjecturas por todo lado. Mas ficou claro ali, e fica para nós, essas colocações de que eles tinham voltado. Os profetas, Elias, outros profetas tinham voltado e ali estavam encarnados e se dizia ser então Jesus. Ou seja, como negar a reencarnação dentro dos próprios princípios, até dentro da própria lei judaica havia e tinham esse conhecimento. E quando se diz, né, o próprio Jesus diz que ninguém chega ao reino do céu se não nascer de novo. Palavras mais claras, nítidas, esclarecidas, né, decisivas, podemos dizer, quanto à reencarnação, quanto à necessidade da reencarnação. O próprio Jesus disse: ninguém vê o reino do céu se não nascer de novo. Claro que, segundo também aquilo que a gente bem sabe, o homem, né, procura adaptar tudo aquilo que acontece às suas necessidades. Então, negar a verdade é uma delas. Florear a verdade para fazer valer os seus princípios é uma delas. Mas a verdade por si existe, a verdade está aí como testemunho, e a reencarnação é um fato absolutamente comprovado, não há o que dizer. E nós estamos aqui, somos diferentes uns dos outros, exatamente por isso. Porque reencarnamos tantas e tantas vezes,
fizemos tantas coisas boas, fizemos tantas coisas erradas. E as coisas erradas nós temos que acertar. As coisas boas continuam dentro de nós, formando o nosso caráter, nossa maneira de ser. Mas as coisas erradas vamos ter que acertar. Isso daí não tem jeito, por isso que estamos indo e vindo nesse mundo de prova e expiação e vamos passar para regeneração. Esperamos estar nesse mundo, porque lá o mal vai ser em pequena quantidade, vai existir ainda, porque nós ainda estaremos encarnados, procurando resgatar nossos erros. Então estejamos atentos, estejamos e procuramos fazer o nosso melhor dentro daquilo que a doutrina nos coloca. Ela não nos coloca gratuitamente, coloca como uma verdade, como um alerta para cada um de nós. Então, vamos procurar viver o máximo que nós conseguirmos dentro dessas orientações do nosso próprio Mestre. Porque ninguém viu o reino dos céus se não nascer de novo. E muitos desses de nossos irmãos que hoje estão encarnados ou mesmo no plano espiritual, que não querem saber de melhorar, não querem saber de nada, lamento dizer, mas não estarão no mundo de regeneração. Infelizmente, serão levados para outros lugares mais adequados ao seu nível de evolução, por culpa deles mesmos. Então, alerta para todos nós. Queremos ver o reino dos céus? Vamos reencarnar, mas fazer as coisas boas, corretas, como todos nós sabemos. Ninguém precisa ficar repetindo toda vez, toda hora, para nós. É isso, iniciando então o capítulo 4 do Evangelho. E quantas coisas boas, né, na realidade, nós temos de orientação aqui no nosso Evangelho. E por falar em coisas boas, vamos aqui dando também uma boa noite, né, do Erickson Falcão, da Silvana Meire, Denise Holland, também aqui conosco, e a Bárbara Santana Neri. Temos mais uns amigos que deixaram também o seu like aqui, né? Vamos ver aqui se atualiza, Bárbara Santana Neri, Erickson Falcão, Sandra Godoy, Marta Alves, Silvana Meire, como falamos. Assim, meus queridos amigos, vamos ver o que Joana nos fala hoje. E Joana continua falando sobre família e falando sobre provas e expiações no nosso lar. No lar de cada um de nós. Não é no nosso lar lá em cima, lá também, né? A gente se recupera no nosso lar, lá no plano superior. Mas aqui é no nosso lar, o lar de cada um de nós aqui, encarnado na Terra, onde nós agora estamos, nossos lares. E vamos ver então como ela continua aquilo que nós vimos ontem, né? As conversações edificantes em torno da justiça divina, dos compromissos morais que são assumidos pelos que se encontram reencarnados, as provas, os testemunhos de que todos experimentam, são de alta significação moral e espiritual para a saudável formação da personalidade da prole das crianças descendentes. Demonstrar que essas ocorrências são perfeitamente normais, nunca se tratando de punições estabelecidas por Deus, que se comprazeria em ver sofrer aqueles que se encontram desequipados de valores para os procedimentos corretos, é dever inadiável. Então, tirar essa ideia de nós, de que tudo que acontece para nós é castigo de Deus. Não é castigo de Deus. É uma reparação daquilo que nós já fizemos. Nada além disso. É como se estivéssemos retirando de nós esse peso, expurgando essa dívida antiga que pagamos por tantas e tantas dificuldades que encontramos. Claro, também quando elas se referem a isso, não porque muitas vezes fazemos coisas erradas liberadamente aqui. Então, cuidado na conceituação, causas anteriores e coisas erradas que a gente anda fazendo aí, muitas vezes porque acha bonito, né, no dia a dia. Quando por acaso na constelação familiar existe algum exemplo de expiação, deve-se torná-lo preciosa lição de vida, não apenas para o padecente, mas para todos os membros, que deverão unir-se a fim de atenuar os sofrimentos daquele que se encontra necessitado de ajuda. Essa providência desenvolve em todos a coragem e o respeito à vida, eliminando temores e diluindo ilusões em torno da matéria, principalmente quanto à sua fragilidade. A
aproveitar essas oportunidades que nós temos, às vezes quando temos, né, esse tipo de problema, problemas graves na família, para recuperar e fazer dele o melhor, tomar como exemplo, mas acima de tudo exercitar sempre a nossa boa vontade, a nossa coragem, a nossa paciência, né? A nossa indulgência, o nosso perdão, para que possamos tornar sempre, sempre lutar para que a família seja algo bem estável, bem organizado. Isso é uma tarefa para cada um de nós, que muitas vezes realmente não é fácil. Pode não ser fácil, mas é necessário. Tal comportamento serve de lição viva para aqueles que fazem parte da família, compreendendo que a ave tombada do ninho pelo infortúnio aparente encontra-se no hospital da solidariedade, na qual receberá apoio e compreensão, a fim de recuperar-se da melhor maneira possível para os futuros voos que deverá alçar. Então ela relaciona esses problemas que acontecem em família como aquela ave que cai do ninho, eventualmente cai do ninho, né? Mas é aquela oportunidade, como se diz ali, de encontrar a solidariedade naqueles que a veem no chão, aqueles que veem essa pequena ave caída, e aí prestar o socorro, prestar o carinho, que é aquilo que precisamos fazer dentro de nossas famílias. Porque se abandonarmos aqueles que assim estão, onde irão se socorrer? Onde? E fatalmente acabarão se perdendo ainda mais. E é um compromisso que cada um de nós precisa realmente ter, não é? Dificuldades todos nós vamos ter em nossas famílias, isso é inalienável para cada um de nós. Às vezes são grandes, enormes dificuldades, mas que acima de tudo temos que nos apoiar na nossa fé, apoiar na nossa oração, pedir o fortalecimento de nosso Pai e fazer o nosso melhor para auxiliar. Isso talvez, se nós fizermos, vai servir também e vai servir de exemplo para aqueles que podem ajudar e às vezes encontram-se reticentes em auxiliar. Né? Então sejamos essa luz que ilumina o caminho desses que também ficam, vamos dizer, muitas vezes em cima do muro. Existem. Não foi uma injunção casual que trouxe o ser amado com limites, tornando-o encarcerado numa prisão sem grades, mas acontecimentos que tiveram lugar em tempo próximo ou remoto, no qual os atuais familiares desempenharam um papel importante. Ninguém renasce num grupo consanguíneo em situação penosa, sem que existam razões preponderantes para o cometimento libertador. A entrada de pessoas complicadas na família não é por acaso, e não existe nada por acaso. É porque ali também encontram as pessoas que precisam desse acontecimento. Aquele que está passando pela dificuldade está ali muitas e muitas vezes também para auxiliar aqueles que não querem auxiliá-lo, para aqueles que às vezes se furtam, faz que não é com eles, deixa para lá, deixa que um ou outro, né, cuide daquele que está com problema. E é tão comum dentro da família acontecer isso. Vai ter às vezes uma família do pai, mãe, 5, 6, 7 irmãos, há sempre um que vai cuidar de tudo que acontece com um, com o outro, e os outros ficam, muitas das vezes, observando, auxiliando aquilo que precisam, mas sem aquele desprendimento de auxiliar. Não é tão incomum. E eu espero, sinceramente, que na família nossa, de cada um de nós, não aconteça isso. Mas se não acontece em nossas famílias, nós temos exemplo em outras famílias em que isso acontece muito. E ninguém, como diz aqui, ninguém chega numa família e causa problema e é problemático simplesmente por querer ser problemático, por querer causar problema. É mais das vezes, como aqui colocou, acontecimentos que tiveram lugar em tempo próximo ou mesmo remoto que agora vieram à tona e que precisam ser solucionados. E mais das vezes, aqueles que estão próximos fizeram também parte do acontecimento. Esse que ora jaz no leito em processo depurativo, liderou cometimentos, acontecimentos infelizes, havendo atraído a operação nefasta, esses outros que agora recebem e devem auxiliá-lo na libertação. Tudo se enquadra com perfeição nos processos iluminativos através das aflições. Ninguém, portanto, que experimente qualquer tipo de dor
sem uma causa anterior que o explique, que o justifique. O lar, desse modo, é o santuário da união, na qual se retificam situações penosas e ações odientas. Olha como que ela termina essa parte de hoje. Ninguém, portanto, que experimente qualquer tipo de dor sem uma causa anterior que o explique, que o justifique. O lar, desse modo, é o santuário de união, no qual se retificam situações penosas e ações odientas. Ou seja, não sabemos o que fizemos em encarnações anteriores. Com a graça de Deus não sabemos. Mas podemos ser feitas, como diz aqui Joana de Ângeles, que ter criado situações penosas e termos feito situações odientas, que levaram muitos e muitos ao sofrimento. Nós não sabemos, mas pode ter sido. Então hoje grandes sofrimentos muitas vezes se justificam por ter causado anteriormente grandes sofrimentos. Então, meus amigos, está tudo aí em nossa mão, em nossa ação, e como diz a Joana, em nossa coragem, em nossa vontade de auxiliar aqueles que estão precisando, especialmente esses dentro de nossas próprias famílias. E é uma elevação muito grande para aqueles que assim colaboram para que este ser ou estes seres que dentro da família causam problemas, possam se recuperar e trabalhem para se recuperar. Então, é uma santa missão para todos nós, onde todos sairão ganhando, com toda certeza. E nós vimos antes que se os problemas existem, muitas vezes até por questão obsessiva, não vai ser ficando bravo, brigando, que vai auxiliar aquele que está, como nós falamos, doente. Porque vamos criar situações e ambientes muito mais favoráveis àquele que ali está prejudicando do que propriamente auxiliando aquele que ali está sendo prejudicado. Então, ações que precisamos colocar em nossas mentes e que Joana de Ângeles traz para nós como a realidade nossa do dia a dia. Se não dentro de nossa família, oremos a Deus por isso, mas em muitas e muitas famílias que nós bem conhecemos, cada um de nós. Então, abençoado seja nosso Pai, que esteja sempre nos protegendo, nos dando, nos fortalecendo e sedimentando nossa vontade, nossa coragem de auxiliar esses irmãos que tanto necessitam e que estão aos montes por aí. Essa é a grande realidade. Assim, meus amigos, uma aguinha para todos nós e vamos partir então para o encerramento, não é? Hoje começamos um pouco mais tarde devido a problemas elétricos aqui, né? Estavam mexendo nos postes, etc. e tal, e começamos um pouquinho mais tarde. Mas mesmo assim, aqui estamos, né, com a graça de Deus, vimos o Evangelho, vimos também aqui Joana de Ângeles, e aqui, vamos aqui aos últimos recadinhos de vocês. Erickson Falcão, gostaria de pedir oração para Júlia da Silva Grisse. Júlia da Silva Grisse. Então vamos orar, porque está com ideias de suicídio. Vamos orar para que seja iluminada então a sua mente e que realmente não façam, porque é muito difícil e muito triste quando isso acontece. Claro, para a família em si, mas espiritualmente para aquele que assim procede. Também o Ribeiro Lara Roberto aqui, dando seu boa noite. Márcia Miranda aqui, né? Dizendo que também está passando por dificuldades. Deixe ver aqui. Fugiu aqui o dedinho do notebook. Vamos ver aqui. Aqui. A Márcia Miranda, passando por momentos difíceis, mas na fé que tudo vai ficar bem. Esse é o grande caminho, viu, Márcia? Fé, oração e, claro, estamos todos unidos, orando também por você, pela sua dificuldade, que você, com tua vontade, com a tua coragem, vai superar e contando também com o auxílio da família, daqueles que estão aí passando também juntos dificuldades, viu? A Sônia Martins, meu neto será operado terça-feira, peço orações para que tudo corra bem. Delicada cirurgia, mas ele estará bem atendido, se Deus quiser, com toda certeza. Viu? O Henrique Paixão Maluf. Célia está anotando aqui. Vamos orar por ele, né? Começando hoje, já para ele se fortalecer. E com a graça de Deus vai dar tudo certo, né? Com auxílio também
dos médicos, dos bons espíritos que vão auxiliar, né? Atendendo o nosso pedido, claro, tá bom? Erickson Falcão, então, dando também seu boa noite, muita paz. Assim, meus amigos, também vamos aqui ver, olha aqui mais alguns, a Toninha, então, Pericinoto, no like, a Délia Peripato, grande abraço, Adélia, quanto tempo, viu? Um grande abraço a você. Sônia Martins também, Márcia Miranda, Joane Vieira dos Santos, Valdo Guimarães, Bárbara Santana Nelly, um grande abraço. E assim, meus amigos, vamos então para o encerramento do nosso encontro aqui hoje, encontro onde nós falamos, né? Falamos sim do Evangelho, com Joana de Ângeles falando de nossas famílias, dos problemas que nós temos, e agradecendo a Deus por estarmos juntos, por estarmos com saúde, e orando por aqueles que precisam, familiares, amigos, pelo mundo em geral, por todos e quantos, né, no mundo, a população toda do mundo necessita de oração. Não tem um encarnado aqui que não precise de oração. Todos precisam. E os bilhões de desencarnados também. Então, quando oramos, né, oramos pela comunidade desse planeta todo. E que esses pensamentos, essas vibrações positivas que nós assim colocamos no ambiente, sejam aproveitados por todos que necessitam, sim. E nosso Pai, em sua generosidade, claro que está abundantemente colocando bênçãos para todos nós, para aquilo que nós necessitamos, tá bom? Então vamos orar e nesse momento vocês já vão mentalizando aí seus queridos também. E vamos aqui orar, né? Como vocês sempre nos mandam. Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolúcio, Mônica Nayara, Pedro Henrique Baricada, Nelcimar Flora de Brito, Rafael Demetrio, Rafael Lemos, Regiane Rodrigues, Renato Marques da Silva, Zoraine Maria da Silva, Robson Duarte Couto, Rogério Mantovani, Evani Nicolúcio, Sebastião Iliotruz da Silva, César Perlin, Simone André Santa Rosa, Solange Cocó, Tereza Amarante Constância, Thomas Alva, Edson Ferreira, Viviane Leal, Walter Adir Fernandes, William Augusto de Oliveira, Ieda Tiliaco, Adriana Cristina, Tonela Freire, Laura Freire, Williams Freire, Leica Brum, Luiz Ampieri, Carlito Bani Cardoso, Laerte Aparecido Oliveira, Lourenço Altran, Sônia Francisca dos Santos, Helena Razeira, Janaína Cristina, Correia Lafrata, Luciane Maria Lafrata, José Cid Lafrata Júnior, Karen Furlan, Márcia Aparecido de Oliveira, também a Kelly Moreira, Daniel Brem, Paloma Romero, Dória Vidotto, Tátia Fernanda Cunha, Iracema Gonçalves de Barros, Inês Constantino Anunciato, Rodrigo Leonardo Anunciato, Ana e João Luca Anunciato, Glória Vidotto, Stefane de Miranda Vitorino, Diana e Eliana Saldanha, Gabriel Bertola Abraão, Maria Cecília, Júlia da Silva Grice, Henrique Paixão Maluf, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Gabriel Ruiz Milha, Generosa Andrade Carvalho, Giovana Fontana, Geraldo Mantovani, Geraldo Fagundes, Gilberto Xavier Oliveira, Joana Adelino da Silva, José Ramiro Fagundes, José Roberto Silva da Cunha, Cauê Nime, Laércio Rodolfo Maierberg, Lino Márcio Gonçalves, Luiz Tunúcio, Marcos Gabriel Pinheiro, Margarida Cândido Marcelino, Maria Helena Fagundes, Maria Nise Jacinto, Maria Aparecida Dançoto Butião, Maria da Glória Galhano, Maria das Graças Barbosa Pires, Maria Silva Guizar Leal, Mariane Jacinto, Marina Vé Cardoso, Melícia Serra, Delcio Bermudes da Silva, Cristóvão Manuel Barros, Alcina Blanco, Poleto, Alexandre Basso Moreira, Alfredencio Neto, Aline Priscila Camargo, Ana Barricado, Ana Lúcia Soares, Antônio Donizete Neves, Antônio Lemos, Arthurzitos Azevedo, Aurélio Robles, Camila Romanato Cádio, Clóvis Félix Pacheco, Douglas Constâncio, Lisete Bertoli, Elizabeth Aparecida da Silva, Eliana Pereira Saldanha, Eva Fagundes Azevedo, Evandra Cavalcante Macedo, a família Cassananelli, Jacques, Giane Fernanda, Gustavo Cassananelli, Fátima Fontana, Fátima Escafela, Fernanda Fontana, Fernanda Freitas. Para todos vocês, nossas orações, nosso carinho, e vamos, unindo nossas orações, fazer nossa prece nos Pai, agradecendo pelo dom da vida de todos nós, mas pedindo sempre, sempre suas bênçãos sobre todos nós que tanto necessitamos. Vamos lá, meus queridos amigos, para a nossa prece de encerramento. Salve Regina, Mater misericordiae. Pai nosso que estás no céu, estás na terra, estás conosco, estás em nossa consciência, olhando por todos nós, seus filhos que aqui estão reunidos neste momento, reunidos em seu nome, reunidos em nome de nosso Mestre Jesus com muita alegria, agradecendo a bênção da vida que nos concedestes, que permite que estejamos juntos.
Por isso, Pai, grande é a nossa alegria, como grande a alegria de todos os aniversariantes que agradecem também a vós o dom da vida, assim como esses pais que acolhem em seus braços seus filhos que hoje ao mundo aqui estão conosco. Agradecemos também, Pai, sim, por todos os nossos entes queridos, familiares, amigos que estiveram conosco em nossa jornada. E assim sendo, nessa jornada nós estamos aqui, orando por eles, agradecendo também, querido Pai, pelos nossos queridos que hoje partem deste mundo, deixando aqui familiares, amigos entristecidos, muito entristecidos, mas que, confiando nos vossos desígnios, sabemos que estás consolando os seus corações. Assim pedimos também por esses que aqui nós nominamos, querido Pai. Esses nossos irmãos, que aqui falamos os nomes, esses nossos irmãos que todos nós mentalizamos, estamos levando até vós, pedindo o fortalecimento de nossos corpos físicos, de seus corpos físicos, corpo e mente saudáveis para que possam prosseguir na jornada. Pai querido, todos esses, seus filhos, agradecem as bênçãos que mandam sobre todos. Essas bênçãos que também envia, Pai. Envia a esse planeta como um todo. Planeta tão castigado por nós, que tanto prejudicamos vida animal, vegetal, e precisamos dessa recuperação. E para isso, Pai, contamos com os dirigentes de todas as nações que têm essa capacidade, este poder, e que eles, tocados em vosso coração, assim se sintam necessitados dessa correção e que trabalhem também por todo o povo que tanto necessita. Todos nós necessitados, querido Pai. Abençoa sempre, sempre nossas famílias. Nós que estamos reunidos sobre o mesmo teto, mesmos dispersos, não por acaso, mas porque temos afinidades e porque temos muito a acertar de erros anteriores. Auxilia-nos, fortalece-nos, para que consigamos superar nossas dificuldades e prosseguirmos firmes em nossa jornada pelo nosso progresso tão importante, que é esse progresso moral, que é esse progresso espiritual. Abençoa assim também nosso trabalho, aqueles que nos dão trabalho. Abençoa nossas casas de oração, onde nos reunimos para vos louvar. E abençoa sempre, sempre, esta água que aqui ao nosso lado iremos beber, mas que também constitui a vida e dá a vida, é a base da vida de todos os seus filhos encarnados, animais, vegetais. Abençoa, Pai, e faça com que seja abundante para todos nós e que consigamos tratar a natureza com devido respeito e que ela possa, sim, sempre nos dar o retorno de suas bênçãos para a nossa própria sobrevivência. Por isso, Pai, levamos a vós esta oração de nosso coração, pedindo suas bênçãos, e assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado seja o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o Espírito. Perdoai as nossas ofensas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Afastai de nosso caminho tudo que seja contrário à caridade. Que esse Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula dele vá aos cárceres, onde alguns sofrem pelo erro judiciário. Vá também aos hospícios, iluminando aqueles cérebros conturbados, aos hospitais, onde muitos choram e sofrem pela falta de uma palavra amiga. Vá também aos prostíbulos, erga aquelas que caíram, tangidas pela fome e pela miséria, dando-lhes apoio e fé. E chega até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e trabalhem pela paz. Pai, tende piedade dos órfãos, das viúvas, de todos aqueles que até agora não tiveram um pedaço de pão. E que a paz e a harmonia do bem fiquem sempre entre nós e que estejam com todos. Que assim seja, Pai. E nós os pedimos que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita
amorosa, para com todos nós, esteja sempre conosco. Conosco que agora que estamos reunidos, mas claro, Pai, também com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde quer que estejam, como estejam, que suas bênçãos sejam imensas sobre todos, neste planeta e mesmo em todo o seu universo. Por isso pedimos, abençoa nossos lares, aqueles que vivem em nossos lares, protege, purifica nossos lares e abençoa aqueles que vêm aos nossos lares trazendo o seu amor e que com certeza sairão de nossos lares com muito mais do que deixam. Por isso, Pai, que suas bênçãos estejam sempre em nossos corações, porque onde quer que formos, nós as distribuiremos com muito amor, com muito carinho a todos os nossos irmãos, para que sejam também luz para esse mundo, luz que ilumina seu caminho, caminho de todos eles, caminhos de todos nós. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, querido Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus queridos amigos, uma alegria muito grande podermos estar juntos mais uma vez neste domingo. Um pouquinho atrasados, mas firmes, né? Porque tão bom, tão importante ouvirmos um pouquinho do Evangelho, ouvimos também a Joana de Ângeles, e mais que tudo podemos trocar essas ideias com nosso Pai, levar nossas preces, pedirmos suas bênçãos e agradecermos sempre pela vida que aqui nós temos, que nos foi dada, e claro, por podermos repartir tudo aquilo que conhecemos, temos com os nossos irmãos. Então, que Deus abençoe a todos vocês, tenham uma linda noite, um ótimo final de domingo, tenham todos uma semana brilhante, maravilhosa, cheia de coisas ricas de enriquecimento moral, espiritual, que se realizem seus propósitos. E amanhã estaremos de volta, com a graça de Deus, a permissão de nosso Pai, para mais um encontro que deve ser no horário normal amanhã, não é? Então, para todos vocês, fiquem muito bem. Um beijão imenso meu, da Célia, para todos vocês. Aquele abraço, coração a coração, para todos vocês. Recebemos, sim, seus abraços. Fiquem em paz, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, que seja sempre conosco, agora e sempre. Uma linda noite para vocês. Até amanhã. Fiquem muito bem. Agora e sempre. Tchau.